Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: como recuperar a autoestima e o amor próprio, André? Por onde começar? Minha querida, veja bem, é um processo complicado mesmo, recuperar a autoestima, amor próprio e tal. Porém, é um tanto quanto simples por onde a gente começa. Sério? Sério. Por exemplo, como recuperar a autoestima e o amor próprio? Por onde começar? Por onde você perdeu. Em que momento eu perdi minha autoestima? Porque em algum momento foi. Em que momento eu perdi meu amor próprio? Então, assim, em que situação específica, eu analisando, eu vejo que o meu amor próprio, a minha autoestima foi para as cucuias? Então, André, eu não sei. Eu te entendo, meu querido. Eu te entendo, minha querida. E agora, peço até permissão, vou dar o meu exemplo, para que você entenda o que é um processo onde a gente não sabe onde foi que a gente perdeu o amor próprio. E às vezes a gente vai descobrir tempos depois. Tempos depois. Bom, eu, gente, cresci na década de 90, certo? Nasci em 77, cresci na década de 80, 90. Então, assim, eram outros tempos, eram outras épocas. Eu sempre morei no sítio, né? Meus pais sempre tiveram um sítio, então morava no sítio. Até a quarta série estudei em escola rural, lá, né? Na própria bairro rural. Aí na quinta série é que eu acabei vindo para a cidade. Então, assim, sempre muito simples, muito ingênuo. Mas eu sabia que tinha alguma coisa. E isso eu sabia desde lá da primeira, segunda, terceira, quarta série. Então, por exemplo, o meu maior pesadelo era a hora do intervalo. Porque na hora do intervalo, os meninos só tinham uma coisa que eles faziam: jogar bola. Eles iam jogar bola. E era assim, né? A escola lá do bairro rural. Então você imagina assim, era como se fosse uma varanda, assim, um vão aberto, que era o pátio. E de frente desse vão aberto era um terrenão assim, terra batida, que era onde os moleques jogavam bola. E nesse vão aberto, né, nesse pátio, as meninas ficavam lá, jogando amarelinha, pulando corda. E o que eu queria fazer? Eu queria pular amarelinha, eu queria pular corda. Eu tinha pavor de jogar bola. Só que, lógico, né? As cobranças, né? Então, por exemplo, até funcionária. Não vou nem especificar qual funcionária da escola, porque assim, ela não tem culpa. Entende? Não pensem que eu olho para ela hoje e eu vejo culpa nela. Eu estava sentado. Eu ficava sentado nesse degrauzinho desse pátio. Eu ficava sentado vendo os moleques jogar bola. E tipo, já me sentindo constrangido. Olha isso. Uma criança com 8 anos de idade. Eu entrei com 8 anos na escola. E já me sentindo constrangido. A gente nem sabe o que é constrangimento, mas hoje, quando eu olho para aquela criança sentada lá, eu vejo constrangimento total, embaraço, né? Uma coisa assim estranha. Era uma coisa estranha. Me sentia envergonhado. E aí eu lembro que essa funcionária, eu lembro que ela fez assim, olha só, eu tinha 8 anos, hoje eu tenho 45, mas a cena é vívida na minha cabeça. Ela virou e fez assim: por que você não vai jogar bola? E eu falei para ela que eu não gostava. E aí ela fez assim: que vergonha pro seu pai. Porque o seu pai jogava bola. E é verdade, meu pai era jogador mesmo, né? Lá do sítio, mas tinha time, porque assim, o bairro rural, naquela época as pessoas, e na época do meu pai muito mais, o bairro rural era como se fosse uma cidade. Então tinha o time, o bairro rural lá chama Ventania. Tinha o time de Ventania Futebol Clube. Olha que chique, Ventania Futebol Clube. E o meu pai era famosinho nesse sentido de
ser reconhecido pelo talento que tinha de jogar bola e tal. Então, ela falou com esses termos para mim. Que vergonha. Então, você está vendo que muitas vezes não é um fato específico, são vários. Esse fato específico, por mais que eu tivesse 8 anos, já foi acabando com a minha autoestima. Na época eu tinha consciência disso? Jamais. Quando que eu fui ter consciência disso? Meu bem, só depois dos 30. Então, olha quanto tempo que eu vivi com baixíssima autoestima, porque eu nem sabia que a minha autoestima tinha ido embora. Ainda bem que existe o processo do autoconhecimento, que depois dos 30 eu comecei. Esse processo do autoconhecimento, terapia, e aí a gente começa a descobrir. Mas eu mergulhei muito dentro de mim. Muito, muito. É doloroso, não é fácil. Então, por exemplo, eu descobri esse fato. Eu descobri um outro fato, que a cena é vívida também na minha memória. Quando eu saí desse bairro rural e vim, por exemplo, para a cidade, o que acontecia? A gente dependia do transporte público. Eram peruas. E aí as peruas chegavam aqui, em Dois Córregos, 10 horas da manhã, gente. A gente ia entrar na escola 12:30. Então, quer dizer, nós como crianças chegávamos aqui na cidade 10 horas da manhã. A gente ficava das 10 ao 12:30 ali. Sabe, na praça. É que eu ainda tinha minha irmã. Então, eu ainda tinha um privilégio. Eu chegava às 10 horas da manhã e eu ia para a casa da minha irmã, a pé, né? Chegava na minha irmã. Eu almoçava lá na minha irmã. Então, eu ainda tinha esse privilégio. Porque a maioria não tinha ninguém aqui na cidade. Tinha que ficar lá na praça mesmo. E passando fome. Bom, aí, o que acontecia? Essas pessoas que eu estudei na escola rural, e quando eu vim então aqui para a cidade, eu me apoiava muito nelas. Porque assim, era o meu grupo de contatos. E quem eram essas pessoas? As meninas. E aí um dia, eu nunca me esqueço, estou vendo a cena aqui, ó, do lado da prefeitura, naquela praça. As meninas, eu estava chegando do almoço, que eu tinha ido na minha irmã, tinha almoçado, tinha voltado, e as meninas estavam ali, porque elas não tinham para onde ir. Eram 3 que eu considerava minhas melhores amigas. E aí eu cheguei no banco, de volta então do almoço, e elas começaram a espirrar. Só que enquanto elas espirravam, elas estavam falando bicha. Elas espirravam e falavam bicha. Aquilo foi a morte para mim. Parecia que eu estava sendo rasgado ao meio, parecia que a minha alma estava sendo sugada. Eu não sei explicar para vocês a sensação que foi aquilo. Parecia que eu estava sendo, a minha alma estava sendo drenada. Foi uma sensação de morte, sei lá. Eu não sei explicar para vocês. Então, nesse dia, a minha autoestima desapareceu. E eu me tornei um cara fechado, eu me tornei um cara inseguro, amedrontado. Não era o que eu transparecia. Eu transparecia um cara feliz, alegre e tal, mas por dentro eu morria. Por dentro eu era um ser absurdamente frágil, carente, vazio. Só que hoje eu sei disso. Na época, não. Na época eu achei que a experiência foi horrível. Eu não acreditava que elas estavam falando aquilo. Então eu virei o jogo. Então o que eu fiz? Me aproximei dos meninos. Porque também os meninos também tinham um carinho por mim. Só que eu me afeiçoava, eu sentia afinidade com as meninas. Eu gostava dos assuntos delas. Só que aí, então, pera lá. Né? Mudança de estratégia total. Eu nem sabia o que era estratégia na época. Né? Estou falando a partir do meu conhecimento de hoje. Então, me aproximei dos moleques, me aproximei dos meninos. Só que eu nunca fui desonesto. Então, eu não ficava falando de meninas, falando gostosa, não ficava. Eu não sei falar para vocês, mas eu passava muito bem. Eu acho que
aquele trauma de escutar elas falando aquilo fez eu me camuflar de uma tal maneira que eu não precisava ser desonesto, pagar de héterozinho, só que eu passava meio que despercebido numa boa ali. Foi um mecanismo de defesa, só que aí acabou. Eu não ficava mais com as meninas, o meu grupo era os meninos. Só que é lógico, né? Às vezes estava junto, menino, menina, eu não perdi amizade com elas. Mas eu passei a enxergá-las de outra forma, com certeza. Então, você está vendo? Lembro também de uma situação, quando eu devia ter uns 10 anos de idade mais ou menos, onde uma tia minha comentou, né? Porque tinha um rapaz nesse bairro rural de Ventania, tinha um rapaz que claramente era afeminado. Só que ele era mais velho, eu era criança. E aí, lá no sítio dos meus pais, tá, minhas tias, não sei o quê, pum, surgiu o nome desse rapaz. E aí começaram a falar, e eu lembro que essa minha tia fez assim, ai, que coisa, não? Que tristeza que deve ser para um pai ter um filho assim, né? O que será que é? Será que é uma doença? Então, quer dizer, todas essas coisas me amedrontavam e faziam com que eu me negasse cada vez mais, porque ninguém poderia saber. Era um monstro que eu tinha que esconder dentro de mim. Então, você imagina isso para uma criança, para um adolescente, né? Eu fui falar que eu era gay para uma pessoa, a primeira vez na vida, eu já tinha 19 anos. Que foi com um cara que eu acabei ficando com ele. Então, quer dizer, eu falei porque a gente acabou ficando, porque ele veio para cima de mim, viu, gente? Porque se dependesse de mim, meu Deus, jamais teria acontecido. Eu fiquei, mas eu não perdi a virgindade. Fui perder a virgindade com 22. E não com ele. Então, quer dizer, olha só quantas situações, desculpem estar usando o meu exemplo, mas eu quero mostrar para vocês, por exemplo, aqui, ó, como recuperar a autoestima e o amor próprio. Gente, você tem que saber onde começou. E muitas vezes você não sabe. Eu passei quase 30 anos sem saber. Hoje eu falo para vocês com clareza desses fatos, mas eu não tinha clareza antes. Eu não imaginava que esses fatos tinham me impactado desse jeito. Eu não imaginava que esses fatos tinham contribuído, entre muitos outros, gente, estou citando só alguns, pelo amor de Deus, entre muitos outros, situações assim, onde eu me sentia que isso tudo tinha minado com a minha autoestima, tinha destruído o meu amor próprio, tinha me tornado um ser inseguro, vazio, carente. Então, meu anjo, eu precisei citar a minha história aqui, porque a minha história é um caso real e concreto. E você que está me assistindo, você tem o seu caso real e concreto. Então, para você recuperar o seu amor próprio e a sua autoestima, você precisa entrar num processo de autoanálise. Você precisa entrar num processo de autoconhecimento. Você precisa, muitas vezes, fazer um exercício onde você vai começar a voltar no tempo e vai começar a se recordar de fatos que destruíram e rasgaram sua alma, igual esse que eu estou te dando aqui. Faça isso um dia, no silêncio, que não tem ninguém na sua casa, se a sua casa é barulhenta e não tem como ficar sozinho, procura um lugar quieto, um parque, alguma coisa, vai para o meio do mato que seja. Coloca uma musiquinha agradável, fecha os olhos e começa a voltar no tempo. E eu quero que você se recorde de fatos, de acontecimentos, que você sentiu a sua alma sendo drenada de dentro de você. E você vai se lembrar. Porque tudo o que foi marcante para nós, seja por uma imensa alegria ou por uma imensa tristeza, está aqui. Nem foi para o inconsciente, não. Está aqui. É só puxar. Então, faça esse processo. Volte no tempo. Visualize, vislumbre. Detecte os fatos. Então, você tem que identificar. Isso aqui acabou comigo. Então comece a identificar. Por que mexeu com a minha autoestima? Por que isso me impactou? E agora, como que eu vou trabalhar isso? Aí seria assunto para outro vídeo, né?
Como que eu vou trabalhar essa questão? Como que eu vou... A pergunta aqui é, por onde começar? Identificando os fatos. Por isso que eu dei o meu exemplo. Você precisa identificar os fatos que rasgaram a sua alma. E se você não conseguir superar através do autoconhecimento, da autoanálise, aí você precisa de ajuda profissional. Porque aí o terapeuta, ele consegue fazer com que esses fatos que você vai relatando, ele consegue ajudar você a ressignificar. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. É a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos pacotes de atendimento online, pacotes com 3 atendimentos, 5 atendimentos, e tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.